Boas, para este vídeo decidi falar acerca de qual é o sentido da vida. Qual seria então o sentido da vida? Eh, São questões, ou é uma questão que muitas pessoas colocam, algumas pessoas fogem desta questão, eh, que muitas pessoas colocam e muitas vezes ao longo da vida. É uma questão profunda que envolve a maioria das vezes a forma como as pessoas se relacionam com a morte. A forma como as pessoas se relacionam, por exemplo, com a espiritualidade. Uma pessoa encontra muito tipo de respostas, respostas a vários níveis, ora formais, ora informais, ora categóricas, ora vagas e dispersas, ou pouco definidas. Uma pessoa vai encontrando respostas, ou vai recebendo às vezes respostas e formatações ao longo da vida. Uma pessoa vai recebendo qual o sentido que uma pessoa deve dar à vida ou à existência nas instituições de ensino, pela família, muitas vezes impondo esta ou aquela religião, ou impondo um ateísmo. Há atitudes existencialistas como o existencialismo, pronto, o absurdismo, o nihilismo. Há muitas formas com o absurdismo em que nada, que a dificuldade de encontrar sentido, com o nihilismo a negação de todos os valores, ou de quase todos os valores, com o existencialismo a necessidade de darmos significado à própria vida, com as religiões nós temos a crença em Deus, temos uma crença específica em Deus e uma crença específica na vida após a morte, uma crença em específico na espiritualidade. Temos também buscas espiritualistas, em que há uma espiritualidade mais livre, que não está tão restrita, não tem tantas normas. Mas depois, o que acontece quando uma pessoa tem estas dúvidas existenciais ou procura um sentido para a vida? Por exemplo, há um grande condicionante que é o apego a determinadas crenças, e é um sistema fechado. Quando uma pessoa se fecha numa religião, quando uma pessoa se apega e se fecha, uma pessoa não está aberta para mais nada. E mesmo que apareçam evidências, provas de que se calhar existe mais coisas, se calhar há algo mais certo, mais adequado relativamente à realidade, mais racional, quando uma pessoa se apega é complicado, porque tanto no ateísmo é que uma pessoa fecha totalmente a questão da existência da alma ou da mortalidade, como nesta ou naquela religião em que uma pessoa se fecha em dogmas e muitas vezes é reprimida e oprimida sexualmente, emocionalmente. Tudo isso são formas que eu não recomendo. Por exemplo, quando uma pessoa quer dar resposta, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência no sentido geral, porque estão muito relacionadas. Eu acho que a filosofia pode ajudar, a filosofia ajuda. Acho também que a ciência, no sentido geral, e nós precisamos ter cuidado com as convenções científicas e autoridades científicas, cuidado no sentido de aprender a colocar em causa, porque muitas vezes há lobbies com indústrias e nós temos de aprender a colocar isso em causa. A filosofia pode ajudar, a ciência pode ajudar, mas aquilo que eu recomendo totalmente que uma pessoa deve ter, não só para responder a esta questão de qual é o sentido da vida, como qual é o sentido da existência, com uma perspectiva metafísica, é uma pessoa incentivar a si mesmo a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Uma pessoa tem de aprender a responder a esta questão, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência, por exemplo, num sentido individualista, em que uma pessoa se centra na própria individualidade. E há uma questão de autoconhecimento, autodescoberta e autoconsciência. Acho que uma pessoa não deve viver uma vida fútil. Acho que uma pessoa deve procurar o seu lugar na existência, entre aspas, uma razão de viver profunda, e acho que o grande sentido da vida deve, além de a par com a autoconsciência e uma necessidade de autoestima, a pessoa gostar de si mesma, é, é uma independência intelectual, um autoconhecimento, uma autodescoberta, em que uma pessoa se centra em si mesma para dar resposta às questões profundas, sem se fechar, que é qual o sentido da vida e qual o sentido da existência. E não se permitindo
tornar escrava de sistemas ideológicos que impõem determinadas verdades encaixotadas para toda a gente. E se uma pessoa pensar na questão da ideologia, a ideologia como um discurso acerca das ideias, uma ciência das ideias, ou a ideologia como uma totalidade para a explicação da vida, neste enquadramento, as religiões ou determinados sistemas filosóficos ou espirituais são totalidades para a explicação da vida. E eu acho que uma pessoa deve incentivar a si mesma a curiosidade, liberdade e independência intelectuais, e uma pessoa deve procurar dar resposta a uma questão básica, não só qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência, o que é que eu sou, o que é que uma pessoa é. Eu acho que uma pessoa deve fazer um mergulho, e esta é a recomendação que eu faço com a ciência filosófica e individuologia, que tem respostas para dar nesse sentido, mas que a maior coisa que pode oferecer é incentivar uma pessoa a procurar por ela mesma dar resposta a esta questão. Eu acho que uma pessoa deve viver uma vida de autoencontro, de autodescoberta, de autoconhecimento. E estudando, no meu entender, a espiritualidade no sentido geral. Porque nós temos que compreender uma coisa. É uma fatalidade. Fatalidade não no sentido negativo, necessariamente. Todos nós vamos morrer. E há uma incógnita para muita gente. O que é que acontece depois da morte? Ou se existe alma ou não existe alma? Se existe a supramatéria? Porque eu acho que uma pessoa deve procurar responder a estas questões. Mesmo que a ciência convencional, neste momento, não esteja preocupada com isso, não significa que as pessoas, num sentido individual, não devam estar preocupadas com isso. E se a ciência convencional não está interessada em dar resposta a estas questões, verdadeiramente, mais foge da espiritualidade do que procura conhecer, compreender e procurar o que é sustenta empiricamente, o que é que sustenta empiricamente, empírico-objetivamente, através de experiências de determinadas crenças espiritualistas. Se a ciência, neste momento, convencional, não está preocupada com isso, apesar de haver outras ciências alternativas que estão interessadas nisso, talvez a ciência convencional, apesar de ter coisas importantes para ensinar às pessoas, e tem, ciência, tecnologia no sentido geral, não será nela, necessariamente, uma pessoa vai encontrar resposta para isto. Só que uma pessoa, eu acho que uma pessoa, para não se tornar um esotérico fanático, uma esotérica fanática, uma pessoa deve estudar várias coisas. Uma pessoa deve estudar filosofia, deve estudar ciência no sentido geral, pode estudar as religiões por curiosidade intelectual, mas deve estudar a espiritualidade no sentido mais abrangente possível. Sempre com o quê? Com aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de mente aberta. Um exercício intelectual em que se exercita a liberdade intelectual para colocar em causa várias coisas, para estudar, para investigar, para procurar compreender e para adquirir conhecimentos. E se há uma ferramenta que eu, com a ciência filosófica e individuologia, que eu criei, que eu desenvolvo, que eu recomendo, porque eu gosto de incentivar sempre esta trilogia, curiosidade, liberdade e independência intelectuais, é a meditação. Qual o sentido da vida, qual o sentido da existência? Eu acho que a meditação é uma ferramenta fundamental de autoconhecimento, para tudo no sentido geral, até para a questão da felicidade e da auto-harmonização. A meditação vai potenciar muita coisa. Não só a autodescoberta, vai potenciar a auto-harmonização, vai potenciar a autoconsciência, a autoconhecimento, claro que isto está tudo relacionado, a autoajuda, a autocentragem e é fundamental para uma pessoa até trabalhar a autoestima, porque aquilo que nós sentimos, a forma como nós relacionamos na relação com o amor, no sentido geral, é muito importante para a forma como nós nos relacionamos com o sistema de crenças, com o nosso exercício intelectual. Uma pessoa que não tem autoestima, que não gosta de si, e que por causa disso esteja sempre em busca de atenção e de reconhecimento dos outros, é natural que muitas vezes ela tenha medo de estudar e de investigar coisas que estejam mais relacionadas com minorias, o que possam implicar até a rejeição e a falta de reconhecimento dos outros. Então, como uma pessoa, às vezes, com medo profundo de ser rejeitada pelos outros por causa do facto de não ter autoestima, pode condicionar intelectualmente no exercício de procurar coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas e muitas vezes que possam vir a ser ridicularizadas. Portanto, a meditação é fundamental para trabalhar a autoestima que irá potenciar um adequado exercício intelectual.
Vamos imaginar uma pessoa que não tem autoestima, que está a ler um livro de espiritualidade que muita gente julga e ridiculariza. Em vez de fugir, a pessoa decide estudar. Fantástico, espírito científico. Em vez de fugir e achar que sabe muito acerca disso, vai estudar, vai conhecer e procurar compreender, porque o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Se uma pessoa que não tem autoestima, a pessoa tem medo de andar com o livro na rua, a pessoa tem medo de dizer que lê, a pessoa tem medo de ler até. Porquê? Porque tem medo de ser julgada pelos outros, tem medo de ser ridicularizada pelos outros. Esta é uma das razões que muitas pessoas têm medo de falar aquilo que sentem, aquilo que pensam, até relativamente à espiritualidade, porque muitas vezes continua a ser tabu. Porque as pessoas têm medo de ser julgadas pelos outros, têm medo de ser ridicularizadas. Porquê? Porque não têm autoestima. E por causa desta falta de autoestima, as pessoas muitas vezes reprimem-se, oprimem-se, quando chega à altura de estudarem algo diferente. E de lerem algo diferente, e de verem algo diferente, e de serem diferentes, porque uma pessoa que se começa a abrir e começa a tornar mais livre, mais autoconsciente, e que não quer continuar a ser escrava de sistemas ideológicos que colocaram uma imposição para a pessoa ser desta ou daquela maneira, uma pessoa que se começa a abrir, a pessoa começa a ser diferente. A pessoa começa a ficar, até parece maluca, às vezes assim, insólita, inusitada, chama um bocado mais a atenção, e não porque quer chamar a atenção porque quer que lhe tapem um vazio, não tem nada a ver com isso. A pessoa começa a ficar diferente e o que é que o ego das outras pessoas faz muitas vezes? Julga aquilo que é diferente, julga, denigra, ataca, ridiculariza. E a pessoa, para não ser ridicularizada por ter medo do ridículo e por ter medo de ser rejeitada pelos outros, a pessoa acaba por ter medo de ser diferente. E por ter medo de ser diferente, acaba por ter medo de pensar diferente, medo de sentir diferente e vive constantemente a reprimir-se e oprimir-se porque os outros reprimem e oprimem porque não têm uma relação saudável com a diferença identitária. Muitas vezes porque eles próprios também se reprimem e oprimem e vivem como se fossem escravos autênticos de sistemas ideológicos, crenças, ideias, arquétipos de dimensões socioculturais que são mais decadentes do que outra coisa qualquer. Portanto, como se reprimem e oprimem eles próprios, projetam isso nos outros, reprimem e oprimem tudo aquilo que é diferente. E se uma pessoa não trabalhar a autoestima a par com a autoconsciência, a autodescoberta e a auto-harmonização, isto está tudo relacionado, uma pessoa condicionar-se-á intelectualmente. Até para dar a resposta ao que é o sentido da vida, ao que é o sentido da existência. Eu acho que há questões filosóficas fundamentais que a ciência negligencia, a ciência no sentido convencional, porque há ciências alternativas, negligencia, que é dar às vezes a ciência e a tecnologia investem tanto em armas nucleares, em poder bélico para matar mais facilmente e eficazmente outras pessoas, e não investem para dar resposta às grandes questões da humanidade, que é se existem outras dimensões no sentido de outros planos existenciais, se existe supramatéria, se existe vida depois da morte, se existe a alma, se existe todo este tipo de coisa. As pessoas não, a ciência convencional não está genericamente interessada em dar respostas a essas questões. Parece que mais foge, porque ridiculariza, porque se tornou escrava de determinados arquétipos e conceitos, do que procurar estudar e investigar adequadamente. E é ridículo, isto é mesmo ridículo e estúpido, e mostra a estupidez humana, tanto dinheiro que é gasto para matar pessoas, porque são muitos os recursos para desenvolver bombas atómicas, armas nucleares, tudo o que tem a ver com belicidade pura, e é tão pouco dinheiro e tão poucos recursos do Estado, que é de todos nós, canalizados para dar resposta às grandes questões da humanidade, que é a questão da mortalidade, que é a questão da vida após a morte. É interessante porque, e eu falo enquanto filósofo, é interessante a importância da filosofia colocar essas coisas em causa. Porque é mesmo importante. Para ajudar as pessoas a responder com bases científicas qual é o sentido da vida e qual é o sentido da existência. Seja como for, cada pessoa deve tornar-se responsável, porque já é responsável, por procurar dar resposta a estas questões básicas e fundamentais da existência humana. É importante filosofia, é importante ciência, é importante autoconsciência e usarmos todas as ferramentas que temos à nossa disposição, tanto para conhecer o universo no sentido geral, como para conhecer o universo interior. Porque, acreditem ou não, a forma como as pessoas se relacionam com a mortalidade diz muito acerca da forma como as pessoas se relacionam com a vida no sentido geral. E eu acho mesmo muito importante a pessoa não viver,
deixar de estar-se tão centrada fora de si, às vezes fugindo dessas questões e vivendo uma vida miserável e decadente, a fugir daquilo que sente, a fugir da infelicidade, em vez de enfrentar a infelicidade e procurar ser feliz, a pessoa foge da infelicidade, foge daquela decadência interior, foge daquelas emoções reprimidas, vive como uma escrava, não só dos vícios e das dependências, a pessoa vive, muitas vezes, de forma inconsciente, como uma escrava de sistemas ideológicos, muitas vezes que incentivam a competição, onde destroem completamente a capacidade de uma pessoa cooperar e amar as outras pessoas. As pessoas estão tão preocupadas em vencer os outros que esquecem de amar os outros, esquecem de amar elas mesmas e esquecem de olhar para dentro e de valorizar a dimensão emocional. Então a filosofia deve servir para este pensamento crítico, deve servir para incentivar as pessoas à curiosidade, liberdade e independência intelectuais, deve servir para, e respeitando a questão etimológica da palavra filosofia, para amar a sabedoria, para amar a verdade, para amar a consciência. E a constante consciencialização das pessoas relativamente a elas mesmas e ao universo, no sentido geral. E eu acho mesmo muito importante uma pessoa dedicar um tempinho todos os dias para dar resposta e para adquirir conhecimentos no sentido de dar resposta a esta questão fundamental que é qual é o sentido da vida e qual é o sentido que uma pessoa quer dar à sua vida. Em vez de viver uma vida fútil e às vezes decadente, destrutiva, uma pessoa nem sabe porque é que está a fazer o que está a fazer, a pessoa simplesmente imita socioculturalmente os outros, imita tudo aquilo que vê à sua volta em vez de respeitar a sua singularidade, a sua interioridade e procurar descobrir-se a si mesma. E às vezes as pessoas vivem tanto uma imitação daquilo que está à sua volta, um programa, uma escravidão inconsciente, que nem sequer sabem aquilo que gostam de fazer. E depois, claro que se mergulham em comprimidos e vivem depressões profundas e não saem delas. Porque quando uma pessoa chega à depressão, pronto, tem um problema para resolver e tem solução. Agora, quando uma pessoa não sai dela é porque uma pessoa já, além de viver com uma escrava de sistemas ideológicos, nem sequer sabe quais são, nem sequer sabe que existem, nem sequer sabem que destroem a própria vida, ainda fogem daquilo que sentem. E claro que os comprimidos não fazem uma pessoa pensar e colocar as coisas em causa profundamente. Eu acho que a filosofia pode e ajuda profundamente a responder estas questões. Agora, há filosofia e filosofia, há filosofias e filosofias, há filósofos e filósofos. Eu acho que todos os homens são filósofos, todos os homens e mulheres são filósofos e devem fazer uso daquela capacidade interior que têm para filosofar. Se estiverem com dificuldades nesse sentido, procurem ajuda. Eu dou consultas de individuologia, eu posso ajudar dentro das minhas capacidades e limitações. Há muitos terapeutas em termos de filosofia e eu acho que uma pessoa se tem dificuldades e se vive num existencialismo decadente e frustradas, insatisfeitas, devem mesmo procurar ajuda, devem procurar e têm de perceber que todas as ferramentas, todos os conhecimentos, todas as crenças que têm, todas as escolhas que realizam e realizaram, trouxeram a uma situação de decadência. Portanto, todas estas crenças têm de ser colocadas em causa. Portanto, é exatamente a própria intrinsequidade tem de ser colocada em causa nesse momento. E o que é que uma pessoa tem de fazer? Procurar ler coisas diferentes, fazer coisas diferentes, ver palestras diferentes, procurar consultas diferentes, estudar filosofia, filósofos diferentes, filosofias diferentes, a espiritualidade diferente, e colocar em causa profundamente a própria consciência, o próprio sistema de crenças, as próprias opiniões, as próprias perspectivas acerca da vida, porque às vezes as próprias escolhas, os próprios comportamentos, ações, práticas, seja o que for, hábitos, tradições que se de forma inconsciente. Às vezes as pessoas são tão escravas das tradições, com falácias do apelo à tradição, mas pronto. Tudo em nome de quê? Da felicidade, onde existe uma correlação natural no que toca à questão qual é o sentido da vida. Mais um discurso filosófico da ciência filosófica, individuologia. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos e sejam felizes.